Neste vídeo, veremos como realizar edições dos nossos relatórios gerados aqui pelo sistema. Então primeiro vou pegar um relatório qualquer, pois essa edição ela pode ser realizada em qualquer relatório gerado aqui pelo sistema, né? Então vou pegar, por exemplo, o relatório de OS pedidos mesmo. E aí sempre que a gente abrir uma tela de impressão de relatório, teremos esse campinho aqui do layout, onde ao deixar como padrão, o default, né, ele vai imprimir o relatório conforme o mesmo foi criado. Porém, a gente pode editar esse relatório e criar layouts diferentes aqui para impressão. Então, um exemplo, eu vou pegar aqui o relatório de OS pedido, vou botar um período qualquer aqui, de, por exemplo, 1/7 a 18/9. Não vou detalhar produto nem serviço, mas eu quero que ele detalhe o custo para mim. Ok, vou gerar o relatório. Tá, vamos diminuir aqui o período, né? Botar 1/8, que esse relatório tem essa limitação, né? E pronto, relatório gerado. Porém, ele foi impresso do modo que o relatório foi criado, né? Onde eu tenho aqui as informações de OS pedido, data de abertura, conclusão, cliente, valor de peça e serviço, custo e a sua margem, né? Só que eu quero editar, onde por essa edição eu posso reorganizar os valores que estão sendo exibidos, eu posso remover alguma informação dessa tela, eu posso incluir alguma informação que não esteja presente na tela, desde que o relatório em si permita a inclusão, né, de novos campos, e até mesmo incluir imagens, né, nesse relatório, por exemplo, uma logomarca da loja. E para realizar essa edição, basta clicar no botão presente aqui no rodapé, editar layout. Ao clicar no botão, será aberta esta tela aqui, com todos os campos presentes para edição do relatório. Se a gente verificar, cada campinho deste aqui exibido, ó, ele equivale a alguma informação que está sendo carregada no relatório. Então, exemplo, ó, se eu vim aqui, ó, no campo de abertura, logo aqui abaixo eu tenho o COS-DT, por exemplo, que se a gente verificar na visualização do relatório, ele equivale à data de abertura das vendas. Alguns campos a gente já consegue identificar do que se trata logo pela descrição, né? Como por exemplo, a gente tem aqui a data de fechamento, ó, COS-DT fechamento, tenho esse CL nome, que já consigo entender que é cliente nome, né? COS valor líquido de produto, valor líquido de serviço, valor líquido total, custo, margem, né? Temos aqui as informações de forma de pagamento, também tudo separadinho, ó. E também as grids de agrupamento de cada informação, né? Onde temos uma parte aqui separada somente para o cabeçalho de impressão de documento. Temos uma grid separada só para detalhamento dos produtos inclusos na venda, que é essa aqui. Temos a separada só para totais da empresa, totais do dia e totais gerais, e uma parte reservada ali para o rodapé da página, né? E aqui do lado direito, o sistema exibe todas as colunas que tem disponíveis no relatório, inclusive aquelas que podem ou não já estar inclusas no mesmo, né? Exemplo, nesse relatório de OS pedido, eu tenho o nome do cliente, mas eu não tenho, exemplo, a placa do veículo desse cliente. Se eu quiser adicionar a placa, primeiro eu venho aqui do lado direito e verifico se tem a coluna referente a alguma informação do veículo aqui, onde eu posso estar consultando manualmente, né? Aqui, onde no final aqui eu tenho informação de veículo placa, ou também posso digitar aqui o texto de localização. Exemplo, vamos supor que eu quero puxar aqui o KM. Põe o KM, dou um Enter, ok, não tem essa informação de KM. Tá, mas tem a placa? Põe a placa, dou um Enter, e aqui ele já traz, ó, a informação da placa. E aí se eu quiser adicionar essa informação no relatório, basta eu escolher onde essa informação será alocada. Exemplo, se aqui está o nome do cliente, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui da gridzinha do cliente e também um pouquinho do valor líquido do produto, e vou lançar aqui a coluna da placa. Ajusto os tamanhos, né, para ficar certinho, centralizado no relatório.
Tem algumas opções aqui na parte do cabeçalho de ajustes automáticos, né? Eu posso ajustar aqui o tamanho da fonte para ficar igual, né, aos demais colunas. Exemplo, se a gente verificar essa aqui, ó, ela tá com a Tahoma, com a fonte Tahoma, tamanho 7. Essa da placa tá Tahoma também, mas o tamanho tá 8,25. Vou botar 7 também. E agora vamos visualizar para ver se essa informação vai sair no relatório. Clico aqui em pré-visualização. E ó, aqui ó, eu já tenho a informação da placa naquelas OS que tiveram o veículo informado, né? Só que aqui eu tô com essa informação lançada muito avulsa no relatório, né? Então, dependendo do tipo de modelo de digitação, a gente não ia conseguir identificar que isso aqui equivale à placa do veículo. Então, para isso eu quero botar aqui um cabeçalho aqui junto com a parte de atendente cliente para informar que as informações dessa coluna equivalem à placa do veículo. Então eu volto aqui no gerador, venho aqui nas colunas, né, de identificação dos resultados, e aqui eu vou diminuir um pouquinho também o nome do cliente, né, também o de valor de peças, já que eu mexi nas colunas lá de baixo, né, e vou adicionar um menuzinho de placa de veículo aqui. Como que eu adiciono? Aqui do lado esquerdo eu tenho algumas opções de inclusão no relatório também, ó. Como exemplo, um rótulo, uma caixa de marcação, texto rico, uma imagem, né, um painel. Posso incluir também uma linhazinha tipo essa aqui que já tem aqui no relatório, né. Eu posso pegar aqui, ó, selecionar onde vai ficar essa outra linha para separar informação, né, para ficar mais organizado. E nesse caso eu quero adicionar um texto. Então eu clico aqui no rótulo, clico no campo vazio, ajusto aqui o tamanho conforme a necessidade. Ou vamos supor também, se eu gerei um campo aqui, ele ficou desfalcado. Eu posso pedir para a formatação dele ser equivalente a um campo já existente. Basta eu selecionar o campo que tem a formatação correta, seguro a tecla Ctrl do meu teclado, clico em cima do novo campo criado e eu vou clicar nesse botãozinho aqui de cima para fazer com que os controles selecionados tenham o mesmo tamanho. Então eu clico aqui em cima e pronto, ó, ele ajustou. Só que mesmo ajustando passou um pouquinho aqui, né, por conta da largura. Então eu vou ajustar aqui manualmente mesmo, mas pelo menos ele ajustou aqui a altura. E aqui, como não é um campo que está trazendo nenhuma informação já calculada, eu só vou digitar a descrição dessa coluna, que seria placa. Ó, ficou um pouquinho diferente, né, das outras, então eu verifico o que tem de diferente. Ó. A gente vê que ela está com a fonte 7, então eu vou botar a fonte 7 também. Todas estão maiúsculas, né, então para ficar no padrão, vou botar tudo maiúsculo também. Pronto, e todos estão centralizados aqui para a direita. Pré-visualização e pronto. Ó. Aqui agora eu já tenho um menuzinho de placa, que aí já fica mais fácil para identificar o que equivale a essa informação aqui. Ah, eu quero tirar alguma informação do relatório. Exemplo, eu quero que não saia aqui o nome do atendente responsável. Basta eu vir aqui no campo do atendente, removo tanto o menuzinho, né, de atendente, como a coluna com a informação carregada, que seria logo abaixo aqui no menu, né? Então seria essa OPA abreviado. Removo com delete mesmo do teclado, volto lá em pré-visualização e pronto, todos os atendentes foram removidos aqui do relatório. Essas edições em si, elas são bem complexas, né? A gente tem várias opções de edições aqui, e caso durante o processo aqui de edição, se surgir alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente também já vai orientando sobre essa edição aqui, conforme a necessidade, né? Então continuamos aqui as edições. Uma outra questão que a gente também pode criar aqui são campos calculados, que basicamente são campos que não estão presentes aqui, mas a gente pode criar um campo com algum cálculo interno, né, utilizando as colunas presentes aqui no relatório. Então, exemplo, se a gente verificar aqui, ó, lá no final desse relatório, a gente tem o campo de margem, onde ele está trazendo aqui para mim, se a gente verificar, em percentual.
Se a gente quisesse ver a margem de lucratividade dessa venda aqui em valores mesmo, né, sem ser em percentual, se eu pegar uma calculadora aqui, ó, o total dessa venda foi 2.764 e o custo dela foi 450. Então a sua margem em valor seria de 2.314. Porém, ele trouxe aqui em porcentagem, 83,87. Se eu quisesse que esse valor fosse exibido assim, com o valor cheio mesmo, o valor final mesmo, né, de margem, o que eu poderia fazer? Primeiro, eu verifico se tem, né, o campo editável aqui. Tem o de custo, ok, e de margem. Ó, de margem eu tenho alguns campos, mas se a gente verificar aqui, ó, na edição, já é o mesmo campo que a gente já tem registrado, né? Ó, quando a gente clica em cima dele, ó, ele já seleciona. O diferente que a gente tem é esse e esse. Vamos ver se tem alguma diferença se a gente trocar. Para aproveitar a formatação aqui da coluna, para não precisar ficar ajustando aqui o tamanho, né? Ao invés de excluir a coluna e jogar daqui do lado direito, eu posso também clicar aqui na engrenagemzinha e alterar aqui nesse campo de ligação de dados, onde eu seleciono, né, o que eu quero para ele fazer a troca. Então eu sei que ele está aqui dentro, seria esse margem aqui. Vamos ver se vai mudar o relatório. Ficou em branco, ou seja, não é o valor que a gente precisa. Então já adiantando, a gente não tem, tá, esse campo que calcule o valor final aqui da margem. Então para exibir a gente precisa criar um campo calculável. Para criar esse campo, o processo é relativamente simples. A gente vai clicar aqui no menu principal das colunas do relatório, pressionar o botão direito do teclado e vamos nessa primeira opção, adicionar campo calculado. Ok, campo calculado criado. Agora eu vou clicar em cima do campo que foi criado e vou vir nesse botão editar expressões. Ok, abriu a tela de editor de expressões. O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar informar que a minha margem exibida equivale a esse custo de a esse valor total líquido aqui, menos esse custo total. Então vamos lá, com direito, editar expressões, e vou procurar aqui, ó, as colunas. Então primeiro o valor total, né? Vou botar aqui valor, para facilitar, valor líquido total, e dou um duplo clique na coluna. Ó, ele vai subir para cá. Agora eu vou buscar o meu de custo. Dou um duplo clique. Pronto. Adicionou aqui, ó, valor líquido total e custo total. E aí entre eles eu ponho aqui o sinalzinho de menos. Então eu estou informando que esse campo calculado aqui, esse field 1, ele equivale ao meu valor líquido total menos o meu custo total. Dou um OK. E agora eu vou substituir pela coluna que já tem presente. Poderia deletar com delete e lançar manualmente, ou só trocar aqui a ligação. Field 1. OK. Vamos ver lá agora como que trouxe o resultado. E aqui ele já trouxe a margem para mim conforme o calculado aqui. Só que eu tenho que mudar aqui também a descrição, né, para não ficar percentual lá. Então eu vou e mudo aqui, tiro esse símbolozinho de porcentagem para ficar só margem mesmo. E aí para todos os produtos, a margem que está sendo exibida aqui agora é a final. Porém, ó, aqui nos totais de empresas e totais de dias ainda está em percentual. Então eu teria que fazer edição também para essas grids aqui. E aí, como dito anteriormente, eu posso também incluir até mesmo imagens nesse relatório, né? Exemplo, eu quero que saia aqui no cabeçalho do relatório, ao invés desse nome OS pedido aqui, a logo da empresa. Basta eu vir aqui no cabeçalho, eu vou tirar esse campo aqui do título, dou um delete nele, vou selecionar minha grid e vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Vou pegar essas informações que já tem aqui, vou trazer um pouquinho para baixo,
para ter mais espaço, né? Subir essas duas aqui. E bem aqui no meio, ó, vou clicar aqui na caixa de imagem. Vou adicionar um campo da imagem. Vou clicar aqui na configuração dessa imagem. E bem aqui eu vou informar a fonte dessa imagem, onde eu posso localizar uma logo, né? Por exemplo, eu tenho uma salva aqui. E aqui ele já vai ficar registrado no meu relatório, onde eu posso ajustar o tamanho, né? Pedir para ele ajustar de acordo com o selecionado aqui, ou preencher, né, o campo. Que aí, quando for imprimir o relatório, já vai sair aqui a logo que eu especifiquei. E além dessas edições dos campos, dos resultados exibidos no relatório, né? Aqui do lado direito também, lá no rodapé, temos a edição da impressão mesmo, né? Do modelo de impressão e dos campos que serão exibidos ou não. Então posso ajustar aqui tanto a parte de aparência, né? Adicionar bordas, alinhamento geral do relatório, o tamanho, o tipo da fonte, o tamanho. Tenho edições aqui de margem, né? Da tela em si, onde eu posso mudar para paisagem o relatório aqui, por exemplo, ó, ele já expande aqui um pouco, né? Posso botar para rolo de papel também, que são para aquelas impressoras fiscais, né, que saem com papelzinho menor. Só que eu também teria que ajustar a margem aqui do meu relatório, né? E realocar todos os campos aqui para saírem somente nesse curto espaço aqui, né? E posso também ocultar as grids, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui a parte de... Deixa eu ver uma grid que a gente pode ocultar. Totais da empresa, totais do dia e totais gerais. Se eu deixar aqui na parte de comportamento, ó, da grade, as três estão com o campo visível. Agora, se eu marcar elas, desmarcar aqui o visível das três, quando eu botar para visualizar, os totais já não vão aparecer aqui, somente agora o separado por OS pedido. Se eu quiser que seja exibido novamente, basta marcar aqui o quadradinho, que elas voltam a ser exibidas aqui normalmente. Então assim, essa parte de edição, ela é relativamente simples, né? Mas ela tem muita opção, né? Tem muita possibilidade de edição aqui. Então, se caso ficar alguma dúvida durante o processo, é só entrar em contato com a gente, que a gente orienta, né, nessa edição normalmente, né? Aqui embaixo a gente também tem a parte de ordenação, né, das informações do relatório, onde nesse relatório em questão ele está trazendo ordenado pelo dia, né? No caso, então, o primeiro campo de consulta ele está pegando como referência esse primeiro dia, né? Depois ele pega pela empresa e depois pelo número. Mas aí vamos supor que eu quero trazer por ordem alfabética do nome do cliente, independente do dia da abertura. Basta vir aqui no principal, alternar aqui para cliente nome, ó, cliente nome, mudo ascendente ou descendente, né? Que aí quando eu gerar o relatório novamente, aqui, ó, ele já vai trazer agora em ordem alfabética. E aí eu edito conforme minha necessidade. Terminei as edições, basta clicar aqui no botão salvar, presente aqui na parte de cima da tela, e eu vou escrever um nome para esse novo layout. Ele vai trazer o nome da tela padrão, né? Mas eu posso adicionar alguma descrição aqui na frente. Exemplo, OS pedido teste. Dou um OK. Pronto, posso fechar a tela. E aí, quando eu for imprimir esse relatório novamente, ele vai vir novamente com default, mas eu posso agora alternar para o layout que eu criei. Informa aqui o período e a impressão já vem conforme o editado. E lembrando mais uma vez, essa edição está presente em qualquer relatório aqui do sistema, e caso tiver dificuldade para fazer essa edição, pode entrar em contato com a gente que a gente auxilia no processo também. Finalizando assim a nossa função de edição de relatórios aqui do sistema.